E fala, minha família, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, tá? Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. Estamos rumo a 1.000 inscritos, falta menos de 50, então, irmão, já vai lá, já vai aqui embaixo e já se inscreve aqui no canal. Bora tentar bater essa meta até o final do mês aí de janeiro, tá? Presentão para vocês, videozão diretamente do dia do domingo, que é o dia que geralmente a gente não posta, tá? Mas vem algumas coisas nos próximos dias aí. Vou comentar com vocês até terça-feira, beleza? Mas aí, videozão exclusivo para vocês no domingo, tá? BetMGM, nossa parceira oficial, primeiro link da descrição, você vai encontrar aqui nosso link de cadastro, já cria sua conta e bora para cima, tá? Lembrando, grupo free, se eu não me engano, são 6 greens seguidos enviados para vocês, tá? Enviei mais um ontem, então já vai aqui embaixo, link também aqui na descrição, tá? Grupo free, planilha do free, grupo VIP e planilha do VIP, se você quer assinar o nosso grupo VIP, dá uma oportunidade pra gente de um mês, 3 meses, 6 meses. Você que sabe, para testar o nosso grupo, já vai aqui embaixo e acessa aí godeirotips.com.br, beleza? Todas as redes sociais, @godeirotips. Vamos parar de enrolação? Dia 25 de janeiro, que loucura, o mês passou assim, ó. E é um domingão com a rodadinha de 6 jogos, tá? Só bora, 6 não, 7 jogos, perdão. Só vamos e é isso. Vamos lá, família, para o nosso primeiro jogo de hoje, tá? Detroit Pistons e Sacramento Kings. Possíveis que essenciais na tela: Russell Westbrook, Keon Ellis, DeMar DeRozan, Precious Achiuwa e Sabonis. Lembrando aqui Zach LaVine fora, assim como Keegan Murray, beleza? Do outro lado, Cade Cunningham como provável, Duncan Robinson, Ausar Thompson, mano, meu Deus, eu ainda vou acertar essa brincadeira, mano, sem precisar tá o primeiro nome aqui, tá? Tobias Harris e Jalen Duren, beleza? Vamos lá, já falando em relação à pontuação aqui, já ligo o alerta para vocês, cuidado com o Cade Cunningham, tá? Não tá muito bem. Eu sei que é um grande jogador e que quanto mais jogos ele tá sem fazer, mais próximo ele tá novamente, tá? Só que não é aquele cara que tá dando para confiar nos últimos jogos. O momento dele não é bom, ele não tá bem. Ah, Godeirão, mas eu não peguei e o cara fez 25 pontos. Mas se você não pegar, você não vai perder absolutamente nada, tá? Então, sempre bom deixar claro que o cara tá numa má fase. Então, 20 pontos dele aqui, 1,23, não sei, poderia só estar mais alto, estão forçando um pouco a barra aqui, apesar da defesa do Sacramento ser bem abaixo, acho que estão forçando um pouquinho a barra, beleza? Com a ausência do Zé Clavinho, eu gosto dessa linha do DeRozan, tá? De 15 pontos dele aqui, também gosto de 15 pontos do Russell Westbrook aí, ó de 1,68. Tá? Outra coisa que pode ser legal, 10 pontos do Tobias Harris, ó de 1,34, tá? E no mais do que acredito que eu não pegaria nada. Nas assistências, fica ligado, tá? Gosto aqui dessa linha do Domantas Sabonis, de 3 assistências dele, acho super interessante. Acredito que ele tem tudo para cobrir essa linha, na minha visão. Vai cobrir, tá? No mais aqui, deixa eu ver como é que tá Tobias Harris e Jalen Duren. 1,5 pro Duren. Pô, eu gosto dessa linha do Tobias, tá? De 2 assistências dele aqui. Acho bem interessante, acho que é uma linha que pode ser explorada aí por nós, tá? Em relação aos rebotes, 10 rebotes do Jalen Duren. Super interessante isso aqui, tá? Super interessante mesmo. Mas aqui eu não sei se teria alguma outra coisa. Acredito que não, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não pegaria mais nada. Na bola de 3, 2 bolas triplas do Duncan Robinson. Muito interessante isso aqui. Tá lembrando, galera? Não é pra você pegar uma odd de 1,26 dessa aqui do Duncan Robinson e colocar uma unidade. Não, você junta 2, 3, 4 coisas. Tem gente fazendo bingo. Galera sempre me manda aí odd 5, odd 6, odd 20 já bateram aqui. Até odd 50 já bateram com os vídeos do YouTube. Então, vai juntando aí as coisas que você acha que é melhor na sua visão também, porque aqui é pra gente tentar ajudar você. E aí você faz a sua própria bet, tá? Tobias Harris, uma bola tripla, muito interessante, tá? Quanto a odd aqui? 1,31, bastante interessante, tá? Isso aí, gosto muito dessa linha, beleza. Nessa parte de jogadores aqui é só isso, a arbitragem de jogo extremamente faltosa, tá? Muito faltosa mesmo. E aí, falando para vocês, uma arbitragem que concentra tantas faltas assim, a gente tem o Detroit aqui como o time que mais leva jogadores à linha do lance livre, tá? Eu gosto dessa linha do Precious Achiuwa aqui, tá? De 2 lances livres cobrados por ele, principalmente se ele for titular, como propõe aqui, junto com o Sabonis, tá? Eu acho que isso aqui pode ser muito interessante para a gente trabalhar. E pela arbitragem ser faltosa também, o time do Detroit Pistons não fica tão atrás assim, tá? Pegaria aqui 2 lances livres do Tobias Harris, porque acho super interessante. E no mais, acredito que eu ficaria só com isso aí, tá? Vamos dar uma olhadinha no mercado de faltas aqui, como é que tá? Deixa eu ver.
Pô, eu gosto muito dessa linha do Cade Cunningham, tá? De 3 faltas dele. Acho que pode ser interessante. Acho que também essas 3 do Duren pode ser interessante, principalmente se ele tiver esse embate com a Tua e com o Dom Mantas Sabonis, beleza, minha família? Acho que por hora é só isso. A arbitragem muito faltosa, mas tá faltando oportunidade. Então, bora pra cima pro próximo jogo. Vamos lá, família. Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, possíveis quintetos iniciais na tela. Jamal Murray, Peyton Watson e Valanciunas como questionável. Jalen Pickett e Spencer Jones, tá? Lembrando aqui, Aaron Gordon continua fora, Christian Brown fora, beleza? Assim como Jokic e Cameron Johnson. Do outro lado, Cam Spencer, Cedric Cole, Jalen Wells, Jaren Jackson Jr. e Jock Landale, beleza? Vamos lá, já falando em relação à pontuação aqui, vamos levar em consideração que esses jogadores vão jogar, tá? Porque a gente não tem certeza quem vai ficar fora, os cenários vão mudando, mas vamos dizer que todo mundo que tá com questionável joga e vai ser a nossa análise, tá? Mas eu não pegaria nada até sair as stats oficiais. Teria essa análise, mas não pegaria nada, esperava um pouco, tá? Em relação à pontuação aqui, deixa eu ver como é que tá essa linha abaixo do Peyton Watson. 16 pontos do Peyton Watson, super interessante na minha visão, tá? Um jogador muito versátil. Dá para explorar os 20 pontos? Dá. Mas 16 pontos você joga no safe ali, joga mais tranquilo, tá? 10 pontos do Cedric Cohen. Gosto bastante também dessa linha, tá? Um jogador extremamente regular. Deve cobrir essa linha sem maiores problemas. Assim como 10 pontos do Cam Spencer, tá? Que eu também gosto muito. E também gosto de 10 pontos de Jock Landale, tá? É óbvio que a gente tá falando de 3 jogadores diferentes para pontuar do mesmo time, mas o jogo é muito longo, tá? É muita pontuação. Acredito que a tendência é que esses jogadores consigam aí fazer um mínimo de pontuação que seriam 10 pontos, tá? Em relação aqui às assistências, 7 assistências do Ken Spencer. Se essa odd subir um pouquinho aqui para 1,45, 1,50 já fica super interessante. Aqui eu acho que dá para melhorar a odd, tá? Então não pegaria se ficar nessa odd até próximo do momento do jogo, tá? Em relação aqui às assistências, 3 do quem teve os Caldwell Pope também pode ser interessante. A gente tem uma lei do ex aqui, então isso pode até colocar o KCP com mais vontade de jogo. Em relação a uns rebotes aqui, eu realmente gosto dessa linha do Valanciunas, tá? De 10 rebotes. Mas aí, Godeirão, dá para pegar menos? Dá, com certeza. 9 rebotes dele a 1,52 aqui, tá super legal. Acho que dá para explorar com muita tranquilidade. Tá passando aqui para as bolas triplas, 2 bolas de 3 do Ken Spencer, gosto muito também, tá super interessante para trabalhar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acredito que não, tá? Deixa eu ver aqui nesse quinteto. Pô, eu gosto de uma bola tripla do Spencer Jones, tá? Uma bola tripla do Spencer Jones pode acontecer, essa defesa do Memphis dá muito espaço, isso deve vir com alguma tranquilidade. Gosto também de 2 bolas triplas do Peyton Watson, tá? Mas aí não passaria disso. A arbitragem desse jogo, meio termo, tá? Não sei se vale a pena a gente se expor tanto em algumas entradas aqui de faltas e lances livres. Deixa eu ver aqui. Eu gosto dessa linha do Peyton Watson, tá? De 5 lances livres sem o Gordon, só com o Murray aí. Eu acredito que ele vai assumir muito em relação à pontuação. Ele é muito agressivo à cesta e ele vai sofrer essas faltas aqui, com certeza, para cobrar esses 5 lances livres, tá? Por mais que a arbitragem seja meio termo, é a melhor oportunidade na minha visão. Em relação aqui aos demais jogadores, deixa eu dar uma olhadinha. Pô, eu gosto dessa linha de 3 faltas do Watson também, tá? Por quê? Porque o time do Memphis tem um jogo muito versátil. Eles vão jogar muito também próximo ao garrafão, principalmente com o Jaren Jackson Jr. e com o Jock Landale e o Peyton Watson, que é um dos pilares defensivos desse time, com certeza deve fazer essas 3 faltas. E eu também gosto de 3 faltas do Valanciunas, tá? Super interessante nesse jogo, é só isso. E bora pra cima. Minha família, o jogo entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors tá na análise do vídeo de ontem, tá? As linhas se manteram praticamente iguais. A gente não tem linhas hoje sobre arbitragem, sobre lance livre e faltas, tá? Mas a análise tá no vídeo anterior. Então, se você vai lá, tem lá bonitinho recortado, você vai Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Tá aqui, tá? Só falar sobre a escalação. Stephen Curry, que tá como questionável. Brandon Pozinski, Moses Moody, Suns, Draymond Green. Do outro lado, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniel, Julius Randle e Rudy Gobert. Lembrando que esse jogo ia acontecer ontem, tá? E foi adiado para hoje devido a uns problemas lá na cidade de Minneapolis. Então, galera que quer ver a análise desse jogo aqui, eu já fiz no vídeo de ontem, tá? Só ir lá e tá exatamente igual, tá? Só algumas linhas, uma coisa, eu acho que a linha, por exemplo, do Edwards aqui ontem, se eu não me engano, era tipo 1,33 e agora tá 1,30, entendeu? Então, não tem muito o que mudar. A arbitragem se manteve a mesma, tudo igual. O cenário do jogo é igual de ontem, então vai no vídeo anterior e vê aqui esse jogo entre Minnesota e Golden State Warriors e bora pra cima.
Vamos lá, minha família, para mais um jogo, tá? Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks. Possíveis quintetos iniciais na tela aí para vocês, tá? Cooper Flag, Maxi Christie, Najee Marshall, Caleb Martin e Dwight Powell. Aqui Anthony Davis e Kyrie Irving fora, tá? Do outro lado, Ryan Rollins, AJ Green como questionável, Gary Harris, Kyle Kuzma e Miles Turner. Lembrando que o Giannis também fora e o Gary Trent como provável, tá? Para esse jogo, vamos lá. Falando já em relação à pontuação aqui, 20 pontos do Ryan Rollins, super interessante, tá? Sem o Giannis, o cara costuma assumir demais a pontuação. 16 pontos para quem quer ir mais safe também, muito legal, muito tranquilo, tá? No Najee Marshall aqui, 13 pontos nele também, super interessante, dá para explorar 15 pontos aqui a 1,43, tá bonita essa odd, tá legal, tá? Acho que ele tem tudo para cobrir essa linha, deve cobrir na minha visão, tá? No mais aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante. Acredito que não, tá? Passando aqui para a parte das assistências. Vamos ver, vamos ver. Não tem nada que consiga me chamar tanto assim. Talvez 4 assistências do Cole Anthony. Vamos dar uma olhadinha como é que tá aqui na Betano. As 4 assistências. 1,33 é a melhor opção para mim dentro das assistências, tá? Fora isso, eu não pegaria nada. Nos rebotes, toma cuidado aí. Times aí que você não pode ter tanta confiança em relação aos rebotes, mas o time de Dallas cede muitos, tá? Então, fica ligado. Eu acho que talvez aqui 5 do Miles Turner pode ser interessante, tá? Ó, de 1,32 aí. Não é aquele cara que eu confio 300% nele, mas com certeza deve ser um jogo que ele deve pegar pelo menos os 5, tá? Pelo matchup, sem o Giannis e tal. Como ele vai jogar provavelmente como o pivô, né? Como já diz aqui. Então, ele deve ser o principal reboteiro também, tá? Deixa eu ver como é que tá o Caio Kuzma aqui. Já fico um pouco esticado, não gosto muito não, tá? Em relação às bolas de três, deixa eu ver. 2 bolas triplas do Klay Thompson, interessante demais para esse jogo. 2 bolas de três do Miles Turner também, tá? No mais aqui, acredito que eu não pegaria nada. Talvez aqui uma do Cooper Flag. E aí, no máximo, isso, beleza? Em relação aqui aos lances livres, a arbitragem que tende a ser bem faltosa para esse jogo, tá? Bem faltosa mesmo. Então, eu já gosto aqui de 4 lances livres do Caio Kuzma. Acho legal, acho interessante, acho que ele tem tudo para cobrir. Gosto também de 4 lances livres do Najee Marshall, beleza? No mais, acredito que eu só pegaria isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de faltas mesmo. Como é que tá? Eu gosto dessa linha de 3 faltas do Dwight Powell, hein? Com essa arbitragem, eu acho que ele vai ser muito atacado durante o jogo. Isso aqui pode ser super interessante, beleza? No mais, acredito que eu só pegaria isso. Não tem outra coisa que chame tanto assim a minha atenção. E é isso para esse jogo. Bora para cima. Vamos lá, família. San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. Possíveis quintas iniciais na tela. Jeremiah First, Trey Murphy, Herbie Jones, Zion Williamson e Derrick Queen. Do outro lado, de Aaron Fox, Stephen Castle, Julian Champagne, Harrison Barnes e Victor Wembanyama. Beleza? Já falando aqui em relação à pontuação, 20 pontos do Victor. Muito legal, muito interessante para esse jogo, tá? 20 pontos do Trey Murphy também, na minha visão, bem legal para se trabalhar, tá? Em relação aqui aos demais jogadores, talvez 15 pontos de Aaron Fox seja bom também. E vou ver a linha abaixo do Stephen Castle, 13 pontos. Tá legal, tá? Mas eu prefiro pegar aqui Fox e Victor Wembanyama se for para escolher, tá? Em relação aqui aos demais jogadores, 10 pontos do Sadiq Bey. Podia estar um pouco mais alta, mas com certeza ele deve vir para fazer isso como mínimo dele. E no mais é isso. Tá passando aqui para a parte das assistências. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá isso aqui. Pô, eu acho que 3 assistências do Zion é interessante pelo matchup, tá? Ele joga muito próximo à cesta. Hoje ele vai ter o Victor Wembanyama pela frente, então eu acho que ele vai soltar essa bola principalmente por conta disso. Quando ele for pra cesta e ver aquele gigante pronto para bloquear ele, ele solta a bola. E jogos nessa característica, o Zion tende a dar boas assistências. Quando ele tem um garrafão muito fechado, ele com certeza solta mais a bola e deve dar essas 3 assistências aí sem maiores problemas, tá? Em relação aqui aos demais jogadores, não sei se eu pegaria alguma coisa, acredito que não. Nos rebotes eu já vou direto aqui, 10 rebotes do Victor Wembanyama, super interessante para esse jogo. O time dos Pelicans joga numa rapidez, tem muito volume no ataque e com certeza deve ceder bons rebotes aí nesse jogo, tá? No mais aqui, acredito que eu não pegaria nada em relação aos rebotes. Passando para as bolas triplas, vamos dar uma olhadinha, as duas do De'Aaron Fox aqui, super interessante, tá? Gosto bastante dessa linha. 2 do Champagne também. Dá para explorar 3 bolas triplas aqui do Champagne. Beleza? No mais aqui, acredito que eu não pegaria nada. Passando para o mercado de lances livres agora, tá? A arbitragem tende a segurar um pouco a mão. Então fica ligado nisso aí.
não é uma coisa que me chama tanta atenção pegar mercado de lance livre nesse jogo. Gosto aqui desses 4 lances livres do Trey Murphy, mas é a única coisa que eu pegaria, tá? Talvez aqui 6 do Victor Wembanyama seja o máximo, e aí a gente para por aí, beleza? Vamos lá. Olhando aqui o mercado de faltas agora. Cadê o Fox? Tá em 2,5 a linha dele. Pô, eu gosto dessa linha do Herbie Jones, tá? Aqui de 3 faltas, ó, de 1,82 tá interessante, assim como 3 faltas do Zion Williamson, 1,85 também é legal. No mais, é isso aqui nesse jogo e bora pra cima. Vamos lá, família. Oklahoma City Thunder e Toronto Raptors, possíveis quites iniciais na tela. Emmanuel Quickley como questionável, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes, Sandro Mamukelashvili. Aqui, Manuel, Colin Morris e Jacob Walter aqui como Jacob Walter, na verdade, como questionável. Está do outro lado, Shea Alexander, Lugens Dort, Aaron Wiggins como questionável, Jalen Williams, tá? Não é o J-Dub aqui, Chet Holmgren, o J-Dub continua fora, assim como Hartenstein, Caruso, AJ Mitchell, tudo mais. Tá falando aqui em relação à pontuação. Primeiro, deixa eu ver o mercado de vitórias aqui. Tá tranquilo esse handicap. Eu acho que dá para explorar esse menos 3,5 do Thunder aqui. Acho que é um time que deve vir para uma superioridade maior contra esse Toronto Raptors, tá? Sofreu um pouco na mão do Indiana, mas com certeza deve vir para vencer esse jogo, já que veio dessa derrota de Indiana, derrota duríssima. E o Shea vai estar na pontuação principal, com certeza, tá? Dá para pegar 27 pontos dele aqui. Dá para pegar os 30 também. Essa odd poderia estar um pouquinho mais alta, mas é porque ele vem de 4 jogos aí insanos, tá? 39, 30, 40, 47. Então por isso que tá assim. Eu acho que ele tem tudo para chegar a essa linha, pelo menos. Tá? 15 pontos do score Barnes, super interessante para um jogo como esse, tá? E no mais aqui, talvez 15 pontos do Chet Holmgren também, tá? Gosto bastante dessa linha. Passando aqui para o mercado das assistências agora. 5 assistências do Emmanuel Quickley, a odd 1,55 para mim não dá para ficar de fora. É uma ótima oportunidade para a gente trabalhar, tá? Essas 5 assistências do Quickley. E a gente fecha com ele. Também aqui eu gosto de 3 assistências do Brandon Ingram, a odd 1,52. Faz muito sentido para mim pegar isso aqui, porque ele tem um padrão super bem estabelecido, principalmente quando ele joga fora de casa, tá? Nos rebotes, não sei se eu vou pegar alguma coisa, acredito que não, tá? Tinha visto previamente, não tinha nada que me chamasse tanta atenção assim. No mercado aqui das bolas triplas, uma bola de 3 do Cason Wallace é legal, tá? Uma bola tripla do Chet Holmgren também, beleza? E no mais, acredito que é isso. A arbitragem desse jogo tende a ser um pouquinho faltosa, nada exagerado. Então vamos lá, 4 lances livres do Chet Holmgren legal para esse jogo, tá? Gosto bastante dessa linha. É a única coisa que eu gosto em relação aos lances livres aqui do jogo inteiro, tá? Porque para mim é a única coisa que faz mais sentido. Deixa eu dar uma olhadinha nos turnovers aqui. 2 turnovers do chat pode ser legal também, tá? Gosto bastante para esse jogo. No mercado de faltas, 3 faltas do Lugens Dort. Legal para essa arbitragem, tá? Não fez no último jogo, mas foi uma coisa muito fora do comum. Deve fazer essas 3 faltas com muita tranquilidade hoje, porque tem jogadores que ele vai precisar marcar em cima. É o caso do Brandon Ingram, que eu acho que vai ser ele que vai marcar ele, e um cara que cava muitas faltas. Então, 3 faltas do Dort aqui pode ser interessante. Acho que no mais é isso, como eu falei. O mercado um pouco fechado, você não precisa se arriscar tanto, porque a gente tem vários jogos hoje. Então, bora pro próximo. Vamos lá, família. Penúltimo jogo de hoje: Phoenix Suns e Miami Heat. Possíveis quintetos iniciais na tela, tá? Davion Mitchell, que tá como questionável. Norman Powell, Perry Larson, Andrew Wiggs e Ben Adebayo. Do outro lado, Colin Gillespie, Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O'Neal e Mark Williams. Beleza? Vamos lá. Falando já em relação à pontuação, aqui sim, só ressaltar: Devin Booker fora da partida, tá? Falando em relação à pontuação aqui, gosto dessa linha do Dillon Brooks, de 20 pontos dele, tá? Dá pra pegar a linha mais baixa. Ah, Godeirão, ele tá mal. Tá, mas com o Devin Booker, sem o Devin Booker no time, a história é totalmente outra, tá? Dillon Brooks tende a pontuar bastante, 17 pontos dele aqui pode ser interessante. Já já vou falar de outra linha que é muito legal na minha visão, tá? Em relação aqui aos demais jogadores, deixa eu dar uma olhadinha. Eu gosto da linha baixa do Norman Powell, tá? 16 pontos dele aqui. A odd poderia estar um pouco mais alta, mas aí dá para trabalhar até no máximo 17, 18 pontos nessa linha baixa, tá? Acho que dá para trabalhar aí com certa tranquilidade. Beleza? No mais aqui, acredito que eu não pegaria nada. Passando para o mercado das assistências. Sem o Booker, eu gosto dessa linha do Colin Gillespie, tá? E gosto dessa linha do Grayson Allen também, tá? Os dois jogadores aqui, acho que dá até para pegar as assistências do Grayson Allen, 4 no máximo, tá? Deixa eu ver aqui, 4, 1,47 tá legal, tá? Então,
pegaria aqui com certeza 4 assistências dele, e aí fica muito mais interessante do que pegar as 5 do Gillespie, beleza? No mais aqui, talvez 3 assistências do Bam Adebayo seja interessante, é um jogo com matchup que favorece ele, e aí é isso, tá? Nos rebotes não vou pegar nada, não tem jogadores de tanta minha confiança assim em ambos os times, tá? Nas bolas de 3, 2 bolas triplas do Royce O'Neal, super interessante para esse jogo, tá? Deixa eu ver aqui. No mais, acredito que é isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no mercado de tentativas aqui. Eu acho que isso é um jogo pro Grayson Allen chutar muita bola tripla, tá? 10 bolas de 3 tentadas dele aqui, acho que pode ser interessante. E no mais, acredito que seja isso. Pegaria só isso aqui e bora lá. No mercado de faltas, eu já vou direto numa coisa. A arbitragem de jogo tende a ser faltosa e eu já vou direto aqui, tá? 4 lances livres do Dillon Brooks. Bateu em 100% dos jogos que o Booker ficou fora. Isso aí eu já sei, porque eu peguei em praticamente todos eles. Então, isso aqui do Dillon Brooks muito interessante para trabalhar, e aí a gente não precisa forçar em mais nada em relação ao Phoenix Suns aqui. No Miami Heat, gosto dessa linha do Norman Powell de 6 lances livres cobrados por ele. Acho que é um jogador que cobra muito lance livre, e com esse Phoenix Suns vai cobrar ainda mais com essa arbitragem, tá? Em relação ao mercado de faltas aqui, gosto dessa linha do Dillon Brooks também, de 3 faltas. Acho que deve ser o mínimo dele, beleza? E eu também gosto aqui, se for para o jogo ter uma minutagem normal, 2 faltas do Davion Mitchell, tá? No mais, não pegaria mais nada e bora agora pro último jogo de hoje, Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets. Vamos lá, família! Aqui, possíveis essenciais na tela de Clippers e Brooklyn Nets: Egodemi, Drake Powell, Michael Porter Jr., Danny Wolf, Nick Claxton, do outro lado, James Harden, Chris Dunn, Kawhi Leonard, como questionável, John Collins e Ivica Zubac, beleza? Já falando em relação à pontuação aqui, 20 pontos do Michael Porter Jr., acho super interessante, é muito válido pegar isso aqui, tá? A linha baixa dele, 19 pontos também, obviamente, vale a pena. Se 20 vale a pena, 19 também vale, tá? 20 pontos do Kawhi Leonard, gosto muito também. Perdão, galera, se o Kawhi não for pro jogo, 25 pontos do Harden passa a ser a minha principal opção nesse jogo daqui, tá? Mas se o Kawhi for, gosto desses 20 pontos dele, dá até para combar aqui, ó, com a pontuação baixa do Michael Porter, já dá uma odd 1,64, já dá uma coisa mais da hora pra gente trabalhar, tá? No mais aqui, acredito que eu não pegaria nada. Deixa eu ver, não vou pegar nada nas assistências, vamos dar uma olhadinha aqui, como é que tá essa situação. 3 assistências do Nick Claxton, acho interessante, acho que o matchup vai favorecer ele, tá? 3 assistências do Kawhi também, tá? No mais aqui é isso, nos rebotes, 10 rebotes do Ivica Zubac, legal, pegaria isso aqui e só isso, tá? Nas bolas de 3, vamos ver aqui, 2 do Harden, super interessante para buscar. Uma do John Collins também, tá? No mais, eu acredito que eu pegaria só isso aqui. Passando para a arbitragem, essa arbitragem é o seguinte: o árbitro principal é um árbitro que tende a ser under faltas, tá? Mas os dois árbitros vão compensar. Então, são árbitros que marcam bastante faltas. Então, já vou direto aqui, direto e reto. 4 lances livres do Kawhi Leonard. Acho super legal essa linha. Acho que ele tem tudo para cobrir, na minha visão, vai cobrir sem maiores problemas. E aí, nesse jogo, a gente só pegaria isso aqui, mas eu tô vendo aqui já uma coisa que pode ser legal também, são 2 lances livres do John Collins, tá? Principalmente se o Kawhi não for pro jogo, isso aqui passa a ser também uma opção super viável para esse jogo, tá? Mas primeiramente aqui essa do Kawhi, se ele não for pro jogo, 2 lances livres do John Collins fica bem legal, tá? Em relação aqui ao mercado de faltas, já vamos dar uma olhadinha como é que tá. Não sei se tem alguma coisa que chama tanto minha atenção, acredito que não, tá? Nesses jogos é só isso e bora pra cima. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nada. Estamos quase chegando nos 1.000 inscritos, então vai aqui embaixo, irmão, se inscreve e tamo junto, tá? Galera, quero só agradecer de coração a todo mundo que tá fazendo tudo acontecer, porque isso aqui tá acontecendo graças a vocês e eu fico muito feliz, fico muito grato. E por isso quis retribuir hoje com esse vídeo até de surpresa, tá? Porque muita gente sabe que não tem vídeo nos domingos, mas hoje vai receber a notificação porque ativou o sininho e tamo junto, tá? Muito obrigado pelo seu acesso. É nóis e até amanhã, na segunda-feira, e que seja um domingo muito abençoado pra gente. Só bora!